Hoje, na disciplina de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, vamos estudar sobre estruturas de concretos e rede de distribuição compacta. É comum observarmos postes de concreto aqui no Ceará que distribuem energia elétrica através de cabos de alumínio. Na aula de hoje, vamos estudar sobre as estruturas primárias de distribuição, especificamente as cruzetas. Podemos detectar o seguinte, que as cruzetas elas podem ser classificadas com três tipos. Tipo normal, essa da esquerda, é a comum, bastante utilizada em zona rural, pois ela guia, ela faz o alinhamento do cabo. Já essa do meio, a meio beco, ela tem um pouquinho de afastamento, tá? E a beco bastante utilizada em zona urbana. Tanto a meio beco e a beco são muito utilizadas em zona urbana, principalmente porque a rede de distribuição ela geralmente faz zigue-zague, ou seja, existem ruas que as casas têm uma fachada um pouco mais próxima da calçada, que é onde os postes são locados, e a cruzeta ela não pode ficar encostando a parede de uma casa, ela tem uma distância mínima que deve ser seguida, por isso é utilizado o meio beco já para afastar um pouco das fachadas, dos edifícios, das árvores, enfim, e principalmente a beco que mais afasta ainda, tá? Por isso que ela é bastante utilizada. As estruturas normais, especificamente a tipo N1, é a mais comum dos critérios aéreos que a gente vai encontrar, principalmente pelo fato que ela dá um guia aos condutores, ou seja, os condutores estão em tangente. A função básica é a sustentação e separação dos cabos. Ela também pode ser utilizada em pequenos ângulos, mas de acordo com a bitola dos condutores, com a dimensão dos condutores que chamamos de bitola. A cruzeta tipo 1, a estrutura normal conhecida como tipo 1, ela é comumente encontrada com um tipo de cruzeta, semelhante a esta que está na foto. É possível utilizar essa cruzeta para sustentar chaves fusíveis e transformadores, em uma subestação aérea. Cruzeta tipo N2, ela é bastante utilizada em pequenos ângulos ou no final de um alimentador, dependendo dos esforços mecânicos gerados pelos condutores. A estrutura N2 ela aguenta maiores esforços do que a estrutura N1. Ela é construída por duas cruzetas e 6 isoladores tipo pino, que são semelhantes a esses do desenho que está aí, que estamos mostrando aqui nesse slide. E além, claro, das suas ferragens. A estrutura tipo N, geralmente utilizada em final de rede. Ela é bastante utilizada em final de alimentador, ou então em derivações de ângulos. Eu posso ter uma linha que está passando e eu preciso derivar daquela linha que está contínua, ou então está em amarração, e derivar para outra rua. Então eu posso utilizar ela em conjunto com outras estruturas, que será transformada em N3.1, por exemplo. Ela se torna final de rede, que na verdade é derivação da rede e dá continuidade ao sentido do projeto. Também é possível colocar em locais que eu preciso levar o cabeamento a 90 graus. Eu instalo duas estruturas dessa. No caso, seriam 4 cruzetas tipo N3. E eu faria a derivação em 90 graus. Exatamente isso. Eu posso também derivar em 90 graus. Se vocês observarem nessa ilustração, nós temos duas estruturas tipo 3. Uma estrutura que está vindo o cabo, está amarrando na outra estrutura para derivar em 90 graus. Aí é comum derivar 90 graus. Que é uma prática bem interessante para vocês realizarem. No momento que você for na rua, que você for visitar alguém, que for em algum comércio comprar alimentação, observe os cabos, observe os postes, observem as estruturas. É a maneira mais fácil que tem para você aprender na prática, é observando, é pegando todos os detalhes da rede de distribuição que tem na sua cidade, no seu estado. Vale ressaltar que cada concessionária pode modificar as suas estruturas. Algumas concessionárias ainda utilizam estruturas de madeira, já que no Ceará a gente utiliza as estruturas de concreto. E há alguma possibilidade em meios especiais de utilizar de fibra de vidro. A estrutura tipo 4 geralmente ela é para amarração.
Ou seja, vem um cabo, eu vou amarrar, eu vou concentrar o esforço daquele cabo, porque o cabo pesa, independente da bitola do cabo. Temos cabos que tem um peso X, e tem cabos que são maiores, que pesam bem mais do que aqueles cabos tipo 4, por exemplo. O cabo 1/0, ele pesa mais do que o cabo tipo 4. Esse tipo de estrutura pode ser utilizada quando é necessário realizar a mudança de cabo. Ou seja, existe a derivação, está sendo entregue o cabo de 1/0 e eu vou derivar para um cabo menor, tipo 4. Então eu posso utilizar essa estrutura, ele recebe um cabo bitolas maiores e ele vai derivar para cabos de bitolas menores. Visto que essa estrutura ela tem uma resistência bem superior às anteriores que foram apresentadas. Essa estrutura também é recomendada quando há necessidade de instalação de equipamento. Ela é construída de duas cruzetas de ferragens, de isoladores, de disco e isolador de pino. As estruturas tipo beco ou meio beco têm a mesma característica construtivas das estruturas normais, só que ela tem uma diferença. Elas são deslocadas lateralmente ao ponto de fixação. Se você observar, tipo beco, ela faz tipo um L, então ela tem um grande deslocamento do cabo. Isso ajuda a distribuição urbana, visto que os cabos vão ficar mais afastados das fachadas das casas. São usadas no meio urbano para possibilitar uma distância segura entre os condutores e as fachadas ou sacadas, ou ainda marquises de edifícios, telhados também luminosos, letreiros, placas. Então ela dá essa grande vantagem que é a segurança, ela consegue afastar desses locais. Aí a ilustração de uma estrutura tipo beco, tá? Pode observar que ela dá um afastamento bem interessante, considerado com a AN. Claro que a instalação desse tipo de cruzeta é necessário também projetar postes que suportem os esforços que a estrutura irá sofrer devido ao peso do cabo e a flexão. Aqui tem a ilustração na parte superior, estruturas tipo M, meio beco. A primeira é M1, meio beco, observe que o cabo ele é passante. A segunda é M2, observe que na M2 apresenta duas estruturas, duas cruzetas, 6 isoladores, tá? E o cabo consegue realizar pequenos ângulos. Já à sua direita, a tipo M3 é final de rede ou então derivação da rede. Eu posso realizar 90 graus também com duas estruturas dessa. E a quarta é M4, onde podemos realizar a amarração dos cabos. Já na parte inferior tem a cruzeta B1, que é de alinhamento. Já ao seu lado tem a cruzeta B2, que pode realizar pequenos ângulos. À direita, a cruzeta B3 para final de rede e a cruzeta B4. Comprovando que a grande diferença está no distanciamento dos cabos ao poste.